nas dobras esquecidas do tempo, onde a memória da humanidade engatinhava sob um céu ainda jovem, antes que impérios se erguessem em pó. E glória, antes que o eco das grandes batalhas ressoasse pelos vales, uma sombra primordial se estendeu. Não nos campos de exércitos incontáveis, nem nos corredores do poder corrupto, mas no coração da primeira família, ali onde o amor deveria florescer intocado. O primeiro sangue derramado não tingiu um campo de batalha distante, mas a relva familiar, pelas mãos de um irmão. Que veneno ancestral correu nas veias de Caim? Que sussurro maligno encontrou guarida em seu peito, transformando o laço de sangue no fio de uma lâmina? Adentremos juntos os portais do Gênesis, ao capítulo 4, onde a tinta da primeira tragédia humana foi escrita com o sangue inocente de Abel, um testamento sombrio à fragilidade do coração e à insidiosa semente do pecado. A terra, ainda pulsando com a recente criação, testemunhava os primeiros passos de Adão e Eva para além dos portões do Éden perdido. A promessa de um redentor futuro era um murmúrio distante, enquanto a realidade do trabalho árduo e da mortalidade se tornava o pão de cada dia. E Eva concebeu e deu à luz Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão, e tornou a dar à luz a seu irmão Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, seus dias passados sob o vasto firmamento, em comunhão com a natureza e seus rebanhos. Caim, por sua vez, lavrava a terra, o suor de seu rosto misturando-se ao solo, que, embora amaldiçoado, ainda oferecia seus frutos. 2 irmãos, 2 caminhos, 2 almas, sob o olhar do Criador. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta de grãos, de vegetais, o resultado de seu labor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por quê? O que distinguia os dons aos olhos do Altíssimo? As Escrituras não detalham o defeito da oferta de Caim, mas o livro de Hebreus nos sussurra que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Talvez o coração de Abel estivesse mais entregue, sua fé mais pura, seu reconhecimento da necessidade de expiação mais profundo, simbolizado pelo sangue do cordeiro, um prenúncio do sacrifício vindouro. Para Caim, talvez fosse um ritual vazio, uma obrigação cumprida, sem a chama da verdadeira devoção. A rejeição divina não foi um capricho, mas um espelho da condição interior. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. A semente da inveja, amarga e venenosa, fincou raízes profundas em seu espírito. Seu irmão fora aceito, ele não. A comparação, esse ladrão da alegria, roubou-lhe a paz. O Senhor, em sua longanimidade, aproximou-se da alma turbulenta de Caim. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves tu dominar. Que advertência divina, que chamado à introspecção e ao arrependimento. Deus não o abandonou à sua ira. Ele ofereceu um caminho de restauração. O pecado, personificado como uma fera faminta à espreita, desejava devorá-lo, mas a responsabilidade pelo domínio sobre essa besta interior era de Caim. Uma escolha se apresentava: render-se à escuridão crescente ou lutar pela luz da obediência. Mas o coração de Caim já estava envenenado. A inveja, nutrida pela recusa em examinar a si mesmo, floresceu em ódio. As palavras de Deus, que deveriam ser um bálsamo, tornaram-se um aguilhão em sua soberba ferida. E falou Caim com seu irmão Abel. As Escrituras não registram as palavras exatas, mas podemos imaginar a dissimulação, a falsa camaradagem escondendo o propósito mortal. Talvez um convite casual. Vamos ao campo.
Um campo que deveria ser testemunha do trabalho fraterno tornou-se o cenário do primeiro homicídio. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. O balido das ovelhas de Abel, agora sem pastor. O vento sussurrando sobre a relva manchada. O peso do ato irrevogável esmagando a alma de Caim. Aquele que fora feito à imagem de Deus, destruíra essa imagem em seu irmão. A terra, que antes recebera a semente de Caim para gerar vida, agora recebia o sangue inocente de Abel, clamando aos céus. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? A pergunta divina não buscava informação, pois o onisciente tudo vê. Era um convite ao arrependimento, uma última chance para a confissão. Mas Caim, endurecido em seu pecado, respondeu com petulância e mentira: Não sei, sou eu guardador do meu irmão. A ironia cruel de suas palavras ecoaria pela eternidade. Sim, Caim, tu eras o guardador de teu irmão e falhaste terrivelmente. Então disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais na sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. A sentença foi proferida. A terra, cúmplice involuntária, se voltaria contra ele. Sua conexão com o solo, sua identidade como lavrador, estava quebrada. Ele seria um errante, desenraizado, perseguido pela sombra de seu crime. O peso da realidade caiu sobre Caim. É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada, lamentou ele. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O medo da retaliação, o tormento da alienação de Deus e dos homens. Mas mesmo em meio à justiça, a misericórdia divina manifestou um traço. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Não um sinal de honra, mas de proteção na sua miséria, um lembrete de que mesmo o mais vil pecador ainda estava sob o olhar soberano de Deus, talvez um chamado prolongado ao arrependimento em seus longos e errantes dias. E Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Ele construiu uma cidade e sua descendência propagou-se, levando consigo as sementes da violência e da rebelião, como Lameque, que se vangloriava de sua vingança multiplicada. A primeira morte não foi um evento isolado. Abriu as comportas para um dilúvio de escuridão que se espalharia pela história humana. A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo de um crime familiar. É um espelho sombrio da alma humana, onde a inveja, a ira não controlada e a recusa em buscar a Deus podem levar às profundezas da depravação. Quantas vezes, em nossos corações, permitimos que a semente da inveja brote ao vermos o sucesso ou a bênção de outrem? Quantas vezes a irritação se transforma em ressentimento e o ressentimento em amargura? O aviso de Deus a Caim ressoa até hoje. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves tu dominar. A oferta rejeitada de Caim nos ensina sobre a importância da atitude do coração na adoração. Não são meros rituais ou obras externas que agradam a Deus, mas um espírito quebrantado, uma fé genuína, um desejo sincero de comunhão. Abel, por sua fé, ainda fala, testemunhando que o caminho para Deus é pavimentado pela confiança e pela obediência que brotam de um coração que reconhece sua dependência do Criador. O sangue de Abel clamou da terra por justiça, mas as Escrituras nos falam de um sangue que fala coisas melhores, o sangue de Jesus Cristo. Hebreus 12:24 nos aponta para Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel.
O sangue de Abel clamava por vingança, mas o sangue de Cristo clama por perdão, por reconciliação, por redenção. Caim temeu ser morto por seu pecado, mas Cristo se entregou à morte para que pecadores como Caim e como cada um de nós pudessem encontrar vida. A tragédia de Caim é um lembrete solene de que somos, por natureza, inclinados ao pecado que habitava à sua porta. A inveja, o ciúme, a raiva descontrolada, a recusa em se arrepender são sombras que ainda assombram a humanidade. Mas a história não termina na maldição de Caim. Ela aponta para a necessidade desesperada de um Salvador, alguém que possa purificar nossos corações e nos reconciliar com Deus e com nossos irmãos. Se você sente o peso das suas próprias falhas, se reconhece em seu coração as mesmas sementes que levaram Caim à ruína, saiba que existe esperança. O mesmo Deus que confrontou Caim em amor, hoje lhe estende a mão através de Jesus Cristo. Ele não deseja que você vagueie perdido e atormentado pela culpa, mas que encontre perdão, cura e um novo propósito. O convite é para que você domine o pecado que jaz à sua porta, não por sua própria força, mas pelo poder do Espírito Santo, entregando sua vida àquele cujo sacrifício foi perfeito e aceitável. Não permita que a história de Caim seja o seu epitáfio. Escolha a fé de Abel, escolha a submissão a Deus, escolha o caminho da reconciliação. Se esta mensagem tocou seu coração, se você deseja romper com o ciclo do pecado e encontrar a verdadeira paz que só Cristo pode oferecer, clame a Ele hoje. Deixe um comentário abaixo, partilhando como esta história ancestral ainda fala ao mundo moderno. Inscreva-se em nosso canal para mais estudos profundos que transformam e edificam. Compartilhe esta mensagem para que a voz do sangue que clama por perdão alcance outros corações. Lembre-se, o pecado pode estar à porta, mas a graça de Deus é infinitamente maior. A escolha é sua.